Estamos começando mais um Band Eleições 2012. Nossa convidada para o programa de hoje é a candidata a prefeita de Belo Horizonte, Maria da Consolação Rocha, do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Maria da Consolação nasceu em Belo Horizonte, tem 49 anos, é professora da rede municipal da nossa cidade e da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Minas Gerais. Maria da Consolação formou-se em pedagogia na UFMG, onde também fez mestrado, e é doutora em educação pela Universidade do Estado de São Paulo, a USP. Foi diretora nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, diretora estadual do Sindiúti, Minas Gerais, diretora do Sindirede BH, e é feminista, participou ativamente da fundação da Marcha Mundial de Mulheres no Brasil. No ano de 2006, ela disputou a eleição para o Senado pelo PSOL. E a nossa convidada para conversar conosco hoje aqui no Band Eleições 2012. Estão conosco também Teodomiro Braga, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes em Minas, e Luiz Fernando Rocha, coordenador e âncora da Rádio Band News FM. A primeira pergunta é de Teodomiro Braga. Conceição, o seu partido PSOL é contra quase tudo que faz a Prefeitura de Belo Horizonte, a atual gestão e as anteriores. Invertendo a questão, o que a senhora acha que tem de bom em Belo Horizonte? O que nós consideramos que tem de bom em Belo Horizonte é a capacidade de resistência da população da nossa cidade. A nossa população tem demonstrado uma capacidade de articular e de explicitar a sua indignação. Nós temos os movimentos de ocupação urbana na cidade, que a Prefeitura trata com truculência, colocando o caveirão para retirar as pessoas. Nós temos os movimentos, como a Praia da Estação, onde a juventude da nossa cidade propôs ocupar as praças da cidade para dizer que a praça é pública, a praça é do povo, que ela não pode ser privatizada. Nós temos movimentos como o Ocupe Câmara, que um conjunto de ativistas da cidade ocuparam a Câmara Municipal da cidade para dizer que ali é o espaço do povo e que a legislação tem que beneficiar o povo. E foi a pressão dessa população que fez com que a Câmara recuasse no aumento do salário e que garantisse o voto aberto. Então, o que nós temos de bom na nossa cidade atualmente é a capacidade dos indignados e das indignadas da cidade, da classe trabalhadora da nossa cidade, das diversas gerações de luta da nossa cidade. São pessoas mais velhas e mais jovens da nossa cidade, de vários segmentos sociais, de irem para as ruas e dizer: nós queremos uma outra cidade. Nós queremos transformar Belo Horizonte numa cidade do povo de Belo Horizonte. Nós somos contra a privatização da cidade que o poder público tem implementado em Belo Horizonte. Pela colocação que a senhora faz, a população inteira é contra a gestão Márcio Lacerda. Porém, as pesquisas de diferentes institutos mostram que a gestão do Márcio Lacerda é bem avaliada. Como que a senhora vê essa questão? Não é todo mundo que é contra. Tem uma questão da Prefeitura, que é o investimento profundo em propagandas. E tem outra questão que nós precisamos olhar: como é que ele pode ser mesmo considerado um bom prefeito se há uma enorme reclamação da população em relação ao governo que ele tem feito? Então, tem um problema colocado na cidade. Hoje nós podemos observar o noticiário que a população está discutindo a questão do atendimento da saúde, a falta de remédio nos postos de saúde. A população está discutindo o problema do assassinato dos moradores de rua da nossa cidade. A população está discutindo a necessidade de ter uma outra política na nossa cidade. Então, tem uma contradição. Como que ele pode ser mesmo considerado um bom prefeito se há um levante na nossa cidade de vários setores sociais, de vários segmentos sociais, contestando o que o atual prefeito tem feito em nossa cidade? Pontuando, uma das bandeiras que o PSOL sempre levanta é a questão dos reassentamentos, da ocupação da cidade de uma forma mais ordenada, inclusive, e mais justa. Nós estamos vivendo em Belo Horizonte um momento com muitas obras, principalmente o vetor norte da cidade vive esse momento de muitas obras viárias e que, para serem feitas essas obras, foi necessário se tirar parte da população que vivia nessas avenidas que estão sendo modificadas. Como é que o pessoal está vendo esse reassentamento dessas famílias? Como é que está sendo conduzida pela Prefeitura a recolocação dessas pessoas em outras moradias? Isso está sendo acompanhado de perto? Qual é a sua avaliação? Nós temos acompanhado vários movimentos sociais. Aí nós, a Frente Socialista, PSOL, PCB. E o que nós temos observado é que as obras feitas de última hora para a Copa,
né, em nome da Copa, fazendo obras de última hora, elas não foram discutidas com a população qual é a real necessidade dessas obras. E, em nome de 9 jogos no limite, considerando a Copa das Confederações, que vão acontecer em Belo Horizonte, a cidade vai receber em torno de 20 mil turistas, né? 20 mil turistas, isso significa qual o preço que a nossa cidade está pagando. Hoje, as obras têm sido um completo tormento na vida da população. Um tormento do trânsito pesado dentro da nossa cidade e um tormento da questão da remoção. Várias famílias já foram removidas e várias estão em risco de serem removidas em nome de obras que não foram discutidas com a cidade. E a remoção dessas pessoas significa afastá-las da cidade, fazer com que rompam os laços que construíram na cidade. Além disso, nós temos espaços públicos na cidade que podem ser utilizados para o assentamento. E a prefeitura ela tem tratado de forma brutal toda a população que quer ocupar um espaço público da cidade. Além disso, a prefeitura, com essas obras, ela tem tentado descaracterizar a nossa cidade, a exemplo da verticalização da Pampulha. Então, o que nós defendemos? Nós defendemos que as obras da cidade, mais do que discutir 8% do orçamento participativo, quais obras que nós vamos fazer? Nós estamos discutindo que precisamos de uma cidade que debata qual cidade que ela quer construir. A população precisa discutir em qual cidade nós queremos morar. Nós queremos morar numa cidade que todo mundo participe. Portanto, o nosso programa ele é um programa aberto porque nós queremos discutir o planejamento participativo da cidade. Falando um pouco sobre a verticalização da Pampulha. Na última semana agora, um grande movimento denunciando a possibilidade de afetar-se um lençol freático. O IGAM, que é um instituto de reconhecida capacidade técnica, avalia a não interferência dessas obras no lençol freático da região da Pampulha. O que é que está havendo de verdade na Pampulha? Porque a população em geral está jogada a informação e contra-informação. O que é que, na verdade, acontece da Pampulha de tão ruim? E já emendando uma outra questão, como fazer para modificar uma cidade como Belo Horizonte, que é carente de obras o tempo inteiro? Bom, primeiro, em relação à Pampulha, nós participamos da primeira marcha que foi organizada pelos moradores e moradoras da Pampulha. Qual é a questão? Para fazer uma mudança no local como a Pampulha, em vários locais da cidade, nós precisamos sentar, o poder público tem a obrigação de sentar com a população e dizer quais são as obras necessárias. Belo Horizonte tem carência de muitas obras, mas aí entramos no debate de qual cidade nós queremos viver. Nós temos carência de obras, por exemplo, do metrô. Obras, por exemplo, de um transporte de ferrovia que ligue a região metropolitana de Belo Horizonte. Esse debate tem que ser feito. Então, onde estão as carências de obras? Nós temos carências de obras no conjunto da cidade e, sobretudo, na periferia, de construir espaços públicos de lazer. As nossas crianças, a nossa juventude, não têm espaços públicos de lazer. Portanto, nós defendemos que a população precisa e deve ser ouvida, ela precisa participar, ela precisa discutir o destino da cidade. Em qual cidade nós queremos viver? Uma cidade que tem obras para carros, que separa as pessoas, que higieniza a cidade, que retira as pessoas do centro da cidade, ou uma cidade em que as pessoas ocupem o espaço público da cidade, participe da cidade, seja uma cidade solidária, que ela defina os destinos da cidade, que ela controle a Câmara Municipal. Por exemplo, a Câmara, a legislação, todos os projetos de lei serem discutidos com a população, hoje as audiências públicas acontecem durante o dia. Nós defendemos o que o movimento Ocupe Câmara propõe, que é abrir a Câmara Municipal para audiências públicas e para votação à noite, para que a população participe de fato da vida da cidade, dos destinos da cidade. Por isso, uma das eixos da nossa proposta é discutir a radicalização da democracia na cidade. Não é possível permanecermos em Belo Horizonte, uma cidade onde os grupos econômicos, o poder das grandes empreiteiras, das construtoras, dominem a cidade. Nós, PSOL, PCB, queremos fazer política na cidade. Nós fazemos política na cidade, junto com os movimentos sociais. Hoje, o atual prefeito, o senhor Márcio Lacerda, faz negociata na cidade. Agora, é compra e venda. A senhora diz que a população precisa escolher a cidade que ela quer. A senhora insiste nisso. O processo de eleições para a escolha do prefeito não é o melhor mecanismo para que a sociedade e a população escolha a cidade que ela quer?
na medida que ela vai escutar as várias propostas de mudança da cidade, e ela tem a condição de escolher o prefeito que vai levar a proposta que ela considera melhor. Bom, nós vamos responder depois do nosso intervalo, porque o nosso primeiro bloco termina aqui. Nós voltamos já já com o segundo bloco do Band Eleições. Até já. De volta com o Band Eleições 2012 aqui na Band. E só fazer uma correção, Teodomiro, no primeiro bloco, chamou a candidata do PSOL de Conceição, é Maria da Consolação, e ela já nos deu, inclusive, uma dica para que ninguém se esqueça. Chame de Maria, que é mais fácil e ninguém vai esquecer. E nem errar. E nem errar. Teodomiro é quem deixava a pergunta no último bloco, então, Teodomiro, refaça a pergunta, por favor. Que a senhora insistiu que a cidade, a população, tem que escolher a cidade que ela quer. A minha pergunta é, o processo eleitoral para a escolha do próximo prefeito, da cidade de Belo Horizonte, não é o melhor mecanismo para que a sociedade decida que cidade que ela quer, na medida que ela vai ser colocada diante de várias propostas de candidatos e vai votar naquele candidato, naquela proposta que ele atenda. Até emendo uma outra pergunta. Esse processo é o processo mais legítimo mesmo de escolha de... E democrático? Principalmente por executivo? Bom, esse é um processo. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos o processo de eleição, é um momento importante de discutirmos a representação política. Mas a democracia que nós defendemos, quando dizemos da radicalização da democracia, inclusive está previsto na nossa Constituição, é da democracia, além da representativa, participativa. Então, escolher, esse momento de escolher quem vai estar à frente, estar representando no Executivo e no Legislativo, mas isso não significa que quem for eleito para o Legislativo e para o Executivo é o dono ou a dona da verdade. A obrigação desse processo é ouvir as pessoas e participar. As pessoas precisam participar. Por isso, nós propomos que os conselhos que hoje existem na cidade sejam, de fato, conselhos que definem a política da cidade. Não é possível a prefeitura continuar tendo os conselhos que são simulações de democracia. Chama para conversar no conselho, mas o conselho não tem um caráter deliberativo ou não apresenta prestação de contas. Um exemplo, eu faço parte do conselho do Fundeb, estou licenciada. Nós passamos 2 anos solicitando documentação para a Prefeitura de Belo Horizonte, prevista na Constituição, prevista na legislação. Ela levou 2 anos para dizer que, de fato, a reivindicação era correta. Então, construir a relação, pensar a participação das pessoas para decidir o destino da cidade, não é pensar só na representação. Tem o momento da representação, mas tem um momento de construção de mecanismos efetivos de participação popular no destino da cidade. Por exemplo, o planejamento participativo. Quanto de dinheiro a prefeitura arrecada? Com quais obras serão realizadas? Quem vai decidir quais obras? Antes de definir, eu vou priorizar esta ou esta obra. Antes disso, quais obras? Onde nós vamos, enquanto população, investir o dinheiro da nossa cidade? São essas questões que nós estamos apresentando nessas eleições. Tendo em vista essa necessidade de escolhas participativas, representativas e participativas, por que é que PSOL, PCB e outros partidos da frente de esquerda têm dificuldade de eleger vereadores para a Câmara Municipal de Belo Horizonte? Onde é que está o nó dessa questão? Só complementando, isso não significa uma rejeição da população às ideias do PSOL, já que não consegue eleger nenhum vereador para Belo Horizonte? Não. Primeiro, nós estamos nessa eleição para ganhar e queremos pedir à população para votar nas nossas propostas e mudarmos a Câmara Municipal. A nossa Câmara Municipal virou um balcão de negócios. Isso não pode continuar. Convidamos a participar da campanha e a garantir a eleição de um vereador e de uma vereadora do PSOL. Nós temos uma outra questão no processo político. Nós temos o poder econômico que é muito forte. Por isso, nós do PSOL e dos partidos de esquerda, PSOL, PCB e os demais partidos de esquerda, temos lutado pela reforma política no nosso país. É preciso ter financiamento público de campanha. Não podemos continuar num país onde os grandes grupos econômicos financiam as suas candidaturas para depois fazer... É um processo de negociata. Depois, em troca das obras, recebem um dinheiro de volta. Então, precisa ter reforma política no país. Precisa ter a democratização na reforma política também do aparecimento das candidaturas. Aparecer ao mesmo tempo. Não é possível continuarmos
alguns grupos fazendo aliança. Por exemplo, a aliança do atual prefeito é uma aliança, sobretudo, o quê? Fisiológica, é uma aliança, é uma negociata para aumentar o tempo de televisão. Então, nós somos contra esse tipo de política. Por isso, precisamos fazer o debate da democratização real da nossa sociedade. E aí tem a ver com a reforma política mais geral do país. Fazer política também é articulação. Quando a senhora fala que a população tem uma capacidade de se mobilizar, ela deveria também ter essa capacidade de se articular e, portanto, talvez prescindir ou não necessitar tanto da necessidade de um tempo de televisão ou de poder econômico. Isso deveria ser relativizado com a capacidade de mobilização e de articulação. Está faltando essa capacidade de articulação de alguma forma? Hoje nós temos observado em nossa cidade e no mundo, né, que outras mídias alternativas têm sido utilizadas pelas pessoas que estão se levantando, os 99% que estão se levantando no mundo, contra 1% que detém o poder econômico. Internet, por exemplo. A internet, por exemplo. Sim. Né? Então, a juventude hoje tem ido para as ruas e tem utilizado das ferramentas da internet para dizer que é possível e é urgente construir um outro mundo. E fazer essas ocupações, ocupar ao mesmo tempo que utiliza as mídias eletrônicas, você não faz revolução pelo Facebook, mas é um mecanismo para chamar as pessoas para ocupar as ruas. E hoje a população do mundo tem ocupado as ruas. E dentro de Belo Horizonte é a mesma situação. As pessoas têm ocupado, têm se articulado. E, claro, tem o poder da mídia, chamemos assim, mais tradicional, que tem um peso. Tem um peso. Tanto tem peso que os governos fazem várias propagandas e o governo de Belo Horizonte investiu milhões de reais, aumentou a sua verba de propaganda. Por quê? Para criar aquele sentimento de que ele está fazendo determinadas coisas boas para a cidade. Da mesma forma que o governo do Estado vive de fazer propagandas de coisas que ele diz que faz, mas que não necessariamente beneficiam o conjunto da população de Minas. Quer concordemos ou não, em 2014, 2013 nós vamos receber a Copa das Confederações, desde 2014 vamos receber a Copa do Mundo e Belo Horizonte é uma das cidades sedes. Qual é a visão do PSOL sobre Copa do Mundo e Belo Horizonte preparando-se para esse evento? Ou seja, o PSOL é a favor de que Belo Horizonte seja uma das sedes da Copa do Mundo? Nós temos um debate no país hoje de vários grupos, né, que são o grupo dos atingidos pela Copa. O que acontece com a Copa do Mundo? Nós vimos, né, acompanhamos um processo de flexibilização da nossa legislação para satisfazer a ganância da FIFA, o enriquecimento da FIFA. Nós somos contra utilizar dinheiro público para enriquecer o setor privado. Esse é um problema grave. Por isso, nós começamos o debate dizendo em que as obras da Copa melhoram a vida da população. Já decidiram o que vão fazer. Agora, no nosso governo, nós ganhando a eleição, primeiro dia, nós vamos abrir uma auditoria sobre as obras. Esse dinheiro foi bem gasto? Não foi bem gasto? E se foi mal gasto, se teve má utilização do dinheiro público, nós vamos buscar a punição dos culpados. Nós não podemos aceitar que o dinheiro público seja utilizado para o enriquecimento de um grupo pequeno como a FIFA, que tem um grau de acusação de corrupção mundial. Logo no começo da sua conversa conosco, você abordou como preocupação a saúde pública. Hoje, Belo Horizonte detém 100% da administração do SUS. Eu sempre repito esse número porque a população desconhece, às vezes, essa realidade. Belo Horizonte detém 100% da administração do SUS. A saúde não anda tão bem assim. E o que fazer para melhorar essa saúde, que tem alguns problemas e algumas deficiências, na opinião do PSOL? Então, hoje, é importante dizer isso. Hoje, Belo Horizonte é uma gestão plena, detém 100% dos recursos do SUS, portanto, a administração municipal que faz a gerência, gere os recursos dos hospitais da prefeitura e dos hospitais privados da cidade. O que falta hoje na cidade, é uma questão que falta também para o país, falta construir um modelo articulado de política de saúde, onde as pessoas têm um procedimento de sequência do seu atendimento. Hoje está muito desarticulado. E o que nós também temos observado, que o atual prefeito, como defende a parceria público-privada, tem criado um processo de sucateamento da saúde. Nós somos contra isso. Nós somos a favor de 100% da verba do SUS para o setor do SUS. É verba pública do SUS.
tem que ser utilizada, é saúde pública para todo mundo, e nós temos que fazer um processo desse controle e discutir a melhoria das condições de trabalho, a valorização dos profissionais e a participação efetiva da população na construção desse modelo de gestão que garanta esse atendimento sequenciado, processual, e não disperso e desconectado. Além desse processo todo, dessa cadeia que tem que ser criada para atender a população de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte tem que lidar com uma realidade da saúde, que é a população das cidades próximas, das 30 e poucas cidades da região metropolitana, que boa parte delas se dirige para cá. Por falta de estrutura lá, eles vêm se tratar aqui em Belo Horizonte, vêm cuidar da saúde aqui. O PSOL tem condições de se articular também para lidar com as prefeituras dessas cidades e conseguir atender a esse problema, atender a essa demanda? Mas hoje já é o atendimento, Belo Horizonte atende porque tem a maior tecnologia, os maiores recursos tecnológicos, e já recebe. Para isso. Já recebe para isso. O que precisamos articular são esses procedimentos e precisamos melhorar. Nós temos em torno de 560 grupos de saúde da família, em torno de 100 equipes ainda não estão completas. Então, é como completar essa equipe e, sobretudo, como criar um modelo que ele seja articulado para que garanta o atendimento. E não aceitar a privatização da saúde. Nós somos contra. Por isso, participamos do Fórum em Defesa do SUS e somos contra essa política de sucateamento. A falta hoje de medicamentos significa que a Prefeitura não está cumprindo com a sua obrigação, que é comprar medicamento para os postos de saúde. Por quê? Porque você vai sucateando, e nós vimos nos processos de privatização no nosso país, você vai sucateando o setor público para dizer, olha, o público não resolve, o privado vai trabalhar melhor. Nós somos contra esse tipo de política que está acontecendo hoje. Teodomiro, uma última questão. A gente está na reta final, então uma última questão e pedindo que seja breve na resposta, por favor. Segundo as pesquisas, 70% da população de Belo Horizonte avalia bem, de forma positiva, a gestão de Márcio Lacerda. A senhora, que é professora, de 0 a 10, qual a nota que a senhora dá para a gestão do Márcio Lacerda? Menos que 0, porque a Prefeitura de Belo Horizonte, ela desrespeita a educação de Belo Horizonte. Nós vimos agora a greve da educação infantil. O que nós precisamos? Uma política de educação que, de fato, incorpore as comunidades na construção dos projetos pedagógicos da escola. Precisamos de valorização profissional, uma carreira única, garantir as vagas para a educação infantil, em torno de 100 mil vagas, nascem 33 mil crianças por ano na nossa cidade. Nós precisamos garantir o atendimento dessas crianças e garantir a participação. A Prefeitura tem feito uma construção de padronização burra, de boletim, de uniforme, que desconstrói a participação da população e das escolas, a identidade das escolas. Com isso, hoje, você pode até receber a nota da criança em casa, mas você não constrói a participação efetiva. E educação de qualidade se faz com participação da família, da comunidade e valorização dos profissionais e das profissionais em educação. Bem, nós estamos encerrando o nosso Band Eleições, o tempo passou rapidamente, nós chegamos ao final, agradecendo Maria da Consolação Rocha, candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSOL, numa coligação com o PCB, e que se apresenta, então, com mais uma opção de voto para você, eleitor, espectador, que nos assiste aqui no Band Eleições 2012. Obrigado, Maria da Consolação. Eu que agradeço. Obrigado, Teodomiro Braga. Obrigado, Luiz Fernando Rocha. Um agradecimento especial a você que nos assiste todas as segundas-feiras. E na segunda-feira que vem nós voltamos. Até lá.